Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo à aula. E hoje a gente vai fazer uma aulinha aqui sobre a história da moda na fotografia. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui, mas sem dar as datas, porque senão fica muito chato também. E eu vou mostrar só os principais fotógrafos dessas épocas. Essas fotos que a gente está vendo aqui são modernas, né, de 2012. E eu vou começar aqui na história mesmo. Eu vou começar aqui nesse primeiro aqui, que é o Adolph Brown. Esse foi o primeiro a publicar fotografias assim com roupas produzidas e dentro de um cenário diferente, né, do normal da foto de família. E ele publicou um livro quando foi isso? Em 1856. Ele publicou um livro com 288 fotografias de Virginia Oldoini, que era uma baronesa italiana, e transformou ela na primeira modelo, né, fotográfico da história também. E é importante a gente ver essas fotografias antigas e dentro dessas fotos que eu vou mostrar agora, que dá pra ver nessa história, que assim dá pra ver, para nós vermos a evolução da fotografia, né, e a evolução da feição das pessoas, das poses, do cenário, e da ousadia também de mostrar a fotografia. Aqui esse Adolf Meyer foi o primeiro a fazer uma produção mesmo da fotografia, fazer cenários completos e fazer uma produção grande mesmo para fotografar modelos e para fashion, né? Eu também esqueci de falar que a foto de moda, né, ela sempre existiu para vender roupa e acessórios. E toda a fotografia de moda produzida desde o começo do tempo, muito antes da fotografia, mesmo com desenho, era para vender roupas e vender a moda, né, a tendência da estação ou qualquer coisa assim. Mas era sempre para vender roupas e acessórios. E desde que saiu a fotografia, eles usaram muito a fotografia para fazer isso, né, para usar na propaganda para vender roupa mesmo. E alguns artistas fotográficos, eles conseguiram transformar essa fotografia de moda muito além da fotografia de moda. Eles conseguiram fazer com que a fotografia virasse arte, a foto de moda. Eles, pela criatividade deles ali na produção, na direção das modelos, e nessas composições deles, assim, que tem muitas fotos assim lindas, que vale a pena a gente ver e estudar bastante, olhar bastante e estudar a linguagem deles e essa a feição dos modelos, principalmente como o fotógrafo dirigiu esses modelos, né, para que eles ficassem o mais à vontade possível ou demonstrassem o mais a personalidade deles possível. E eles conseguiram. Esse aqui é o Edward Steichen. Ele foi um dos primeiros fotógrafos de moda também, né? E ele é dos anos 20, 30. Existem alguns fotógrafos que são dessa época que fizeram essa história da fotografia mudar, assim, a história da fotografia de moda, né, a evoluir, assim, junto com a história da fotografia, com a história do filme, com a diminuição do tamanho do filme para filmes de rolo e coisas assim. Então foi facilitando um pouco mais essa fotografia de moda. Esse é o Edward Steichen, que foi de 1911 mais ou menos, mas ele em 1911 até 1930 eles dominaram, né, a fotografia de moda dentro dessas revistas que era a Vogue e a Harper's Bazaar, que eram as primeiras revistas de moda. Esse outro aqui também, que é o George Hoeningen Huene, trabalhou junto dentro dessas revistas, e também era outro fotógrafo de moda que criava bastante, né, diferente do que era o normal, e conseguiram fazer com que a fotografia virasse arte mesmo, a fotografia de moda fosse transformada em arte, sem chegar a se vulgar e nada, né, assim, só explorando, como aqui, né, explorando o corpo, a escultura e a luminosidade, coisas simples,
e várias formas assim, e tem vários tipos de pose com de tudo que é jeito, né, assim, e muito bem produzidas e muito bem enquadradas, principalmente, e muito bem ampliadas também, né, porque é muito importante assim ter uma ampliação muito bem feita. Esse outro fotógrafo aqui, que é o Horst P. Horst, também é da mesma época que eles e é da mesma revista, né? Eram mesmo os funcionários da Vogue, da Harper's, que trabalharam e mudaram a cara da fotografia da moda, assim, né? E ensinaram a gente como fazer fotografia de moda. E tanto que se nós olharmos para essas fotos que eles fizeram, a gente vê que a gente copia muito do que eles fizeram em 1930, 1920, porque a gente precisa ter essa ideia dessa história toda, desse caminho todo que essa história da fotografia, da história da moda, da história do fotojornalismo, que tudo isso levou a um estilo de fotografia e vem sempre inovando de alguma forma, ou ficando mais ousado, ou mudando de algum jeito, mudando cenário ou mudando produção. Esse outro aqui, que é o Cecil Beaton, também ele é um dos mais famosos e é um dos que realmente assim é um dos mestres da fotografia. E também, se ficar olhando bastante, prestando bastante atenção nas fotos que ele faz, assim, e ver a naturalidade que as pessoas ficam nas fotografias dele, fora a composição, luminosidade e a ampliação também, a gente vai ver que é um trabalho muito bem feito, assim, muito bem elaborado e de uma pessoa bastante criativa também, né? Porque não é fácil você fotografar modelo todo dia e todo dia ter ideias diferentes, né? Todo dia você fazer uma foto diferente ou todo dia conseguir explorar todo o potencial da modelo nas suas fotografias. E isso é uma coisa muito difícil de fazer. E esses fotógrafos que estão na história, eles conseguiram isso. Eles conseguiram porque as fotografias que eles produziram ficaram na história, separado da revista onde eles trabalhavam. O trabalho deles ficou muito mais marcado do que a revista. Então a gente conhece todos esses trabalhos, a gente conhece as fotografias deles, mas nunca ligado à revista ou uma marca, sempre ligado ao a parte interior desse fotógrafo, né, o que ele conseguia demonstrar, assim, na verdade é extrair da modelo essa naturalidade dela, extrair ela mesma, fazer com que a modelo é, mostre a real pessoa ou aquela pessoa que ela quer mostrar, né? Mas que mostre assim aquela naturalidade daquela, se for o caso da máscara ali, mas que não sendo assim, mostrar essa naturalidade das pessoas, que é uma coisa bastante difícil e que tem que treinar bastante, tem que ver bem, assim, estudar bastante essas fotografias antigas, principalmente, tentar dentro dessa linguagem semiótica, entender pela feição dos modelos o que o fotógrafo estava fazendo e o que o fotógrafo pensava e fez o modelo fazer, assim. Eu sei que é bastante difícil fazer uma leitura desse tipo, mas com o tempo você consegue fazer isso. Dos anos 30 em diante, o Irving Penn e mais Martin Moncax, Richard Avedon e essa Louise Dahl Wolff, eles continuaram evoluindo essa parte da fotografia, arte e moda, né? E foram criando vários tipos de iluminação, poses e cada vez ficando mais ousado, ficando mais maluco, ficando mais caricaturizado, né? E várias formas de se mostrar rosto, corpo, vários tipos de iluminação, o equipamento também vai modernizando e vai ficando cada vez, eu não sei dizer como, mas eu acho que ousado talvez. Aqui também, e todos eles trabalharam com essas revistas de modas, as mais importantes revistas de moda.
Aqui também esse Martin Moncaxi faz parte dessa época, depois dos anos 30, 40 e 50. Eles é que dominaram e fizeram a fotografia da moda da época, e mostraram toda a criatividade deles assim, dentro dos trabalhos deles, né? E sempre, o que sempre ficou foi o trabalho que eles fizeram, né? Que conseguiram marcar a história assim da época deles aqui, e ficou para sempre, né, como arte. Esse aqui é o Richard Avedon. Aqui está escrito errado aqui, vamos só clicar aqui para ficar com o nome dele certo. E esse também é um dos mais importantes fotógrafos de moda em que existiu, né? Ele não sei se ainda é vivo, mas provavelmente seja. Não, acho que não. Mas ele foi um dos mais criativos assim dessa época, e um dos que mais mostrou trabalhos diferentes, bonitos e bem feitos, né? Não tem nem o que falar assim. É importante a gente ver, né? A gente tentar imitar isso nas nossas fotografias, para a gente entender esse processo de criação na fotografia durante esse tempo todo, e a gente tentar desenvolver em nós, uma nova forma de se ver essas fotografias, talvez uma nova forma de expressar a moda, né? Sem ser vulgar, sem ser agressivo e sem ser nada muito ruim, né? Assim, tentar ser talvez vendável, digamos assim. E aqui também é Luiz e Dal Wolf, também faz parte dessa época. E também, se a gente ver as fotos de todos eles assim, a gente vê essa evolução durante esses períodos, essas décadas que vão mudando, e a gente vê a fotografia ficando cada vez mais ousada, né? Cada vez, não sei nem como falar isso, mas fica mais bonita, eu acho. Eu prefiro assim, mais natural, mais essa naturalidade sempre foi a meta dos fotógrafos, assim, é mostrar a naturalidade da situação ou da pessoa. Que também é Sarah Moon. Essas fotos eu acho que são de 1940. Ela é dessa época de 40, 50, 60. E também são fotos muito bonitas. Cada um tem um estilo diferente, e vale a pena a gente ver essas fotografias. Essa aqui também é uma fotógrafa muito boa aqui, que é a Eva Rubinstein. Ela é uma argentina, nasceu em 1933 e cresceu em Nova York, era bailarina, e também tem fotos maravilhosas dela. Assim. Eu gosto muito das fotografias dela e de vários outros aqui, do Richard Avedon, de todos esses que eu estou mostrando, eu sou fã. Esse aqui também é o Norman Parkinson. Ele também foi fotógrafo de moda dos anos, acho que ele começou mais tarde, mas deve ser dos 40, 50, 60 também. E esse é outro que fez fotos muito bonitas também de moda e em locais diferentes, né? Fez fora de estúdio, enquadrou muito bem o cenário, o local, assim, para as fotografias dele. E também foi outro que fez fotos para Vogue e para todas as outras revistas importantes de moda, né? E esse é Helmut Newton, que também foi outro fotógrafo importante da moda, né? E que também deixou a marca, né? E também é outro fotógrafo que a gente precisa ver o que ele fez, né? E tentar passar o que ele passou pra gente e evoluir em cima de todos esses fotógrafos, né, que a gente já viu aqui. Aqui o Erwin Blumenfeld, que também todos, né, trabalharam para a Vogue e Harper's e outras revistas de moda. E todas também a gente já começa a ver essas evoluções assim em enquadramentos, mas na verdade uma evolução muito pequena também, porque quando a gente vê fotos muito antigas, a gente vê muita foto parecida também, talvez com um pouco menos de qualidade, talvez a foto um pouco mais velha, mas a gente vê muita foto com poses parecidas com as de hoje em dia até, né? E nos anos 40 não ia ficar de fora também, né? Esse aqui é o David Bailey. Esse também eu sou fã dele, porque ele é outro que consegue fazer enquadramentos assim muito criativos, consegue deixar os modelos assim, muito à vontade, muito
fazendo, acho que o que eles querem fazer, qualquer coisa que eles queiram fazer, eles querem demonstrar eles mesmos nas fotografias, e ele consegue aproveitar muito bem. Esse aqui é o David Bailey, e ele é vivo e tudo, ele faz filme, continua fotógrafo, e ele é um dos mais importantes fotógrafos de moda que teve até hoje, né? E continua sendo, porque as fotos dele ainda é muito bem feita, né? Muito bem elaborada, assim, todas as fotos dele assim não são comuns, assim, os modelos ficam tão bem quanto os antigamente, né? E muitos com poses diferentes e composições diferentes, assim, mesmo dentro de um estúdio que é só um fundo branco e um modelo, e ele consegue deixar interessante a fotografia pela pose ou qualquer outra coisa, assim, com a posição que ele deixa dois, três modelos, tipo essa aqui, e tem uma outra ainda que tem um outro, terceiro irmão aqui dos Cray aí, que tem mais uma foto dessa. E eu gosto bastante desse, do David Bailey. Esse aqui já começa a chegar mais próximo dos anos 70, 80. Esse já é Patrick Demarchelier. Eu nem sei que ano é exatamente ele, mas ele também, né? Sempre essas revistas de moda, a Vogue principalmente, né? Ela sempre dominou esse mercado da moda, e todos os bons fotógrafos passaram por lá, né? Ela, a Harper's e várias outras que lançaram depois, né? E também a gente vê fotos, a dele já não é mais assim tão bem elaborada, mostram bastante modelos, ele sabe deixar as modelos à vontade também, mas eu acho um pouco mais simples do que de todos esses anteriores ao David Bailey aqui. Esse próximo aqui é o Hiro, ele é japonês, mas acho que mora em Nova York já há bastante tempo, e também é um fotógrafo dos anos 70, 80 que é bastante importante também, né? As fotos dele também foram bastante diferentes, e é o que a gente tem que procurar fazer nas fotografias que a gente faz de pessoas e moda, né? A gente tem que deixar elas numas poses bonitas, ou como capas, assim, né? Fazer composições compreensíveis dentro da fotografia ali, né? Para que as pessoas sintam prazer em olhar, ou então que sintam interesse em continuar olhando. Esse aqui é o Robert Mapplethorpe. Ele também, ele não, já morreu, e ele também foi um dos mais importantes, assim, da fotografia de moda também. E o trabalho dele, ele além de fotografar em preto e branco com câmeras grandes, ele tinha uma equipe muito grande de laboratoristas e químicos também, que preparavam o papel fotográfico preto e branco das obras dele. E ele foi um que extrapolou essa ideia do sensualismo, do sexualismo na fotografia, e ele foi o primeiro a mostrar assim o submundo do sadomasoquismo e as aberrações que existiam lá. E essa exposição esteve aqui em São Paulo, eu não lembro em que ano, mas já faz uns 10 anos atrás, mais ou menos. Foi lá no MAN, ali no Ibirapuera, e essas fotos que são censuradas nos Estados Unidos e acho que na Europa, elas foram expostas aqui em São Paulo. E o trabalho é terrível, né? É aberração, assim, mas o trabalho do laboratório fotográfico, assim, do trabalho da criação desse papel fotográfico em que foi ampliada as fotografias dele, assim, é maravilhoso, assim, e vale a pena ver só pelo trabalho do laboratório total, assim, desde a produção do papel fotográfico artesanal até a foto seca ali, a foto que está pendurada na exposição. Essa já foi embora, né? E vai ser difícil de ver novamente porque as fotos dele não são expostas, porque essas principais, né? Não as de moda, mas essa do trabalho dele principal, não é qualquer país que deixa expor, porque é muito forte. Então é isso aí, pessoal. Essa aula termina aqui. E as próximas eu vou fazer desse jeito mesmo. Eu vou colocar ainda a aula sobre a história do fotojornalismo, a história da foto publicitária,
e mais algum outro tipo de foto aqui, a foto amadora principalmente. Eu ainda vou fazer uma aula sobre isso também. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Clique no gostei se você gostou e comente qualquer coisa ali que você queira perguntar ou falar. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.